Olá, muito boa noite. Hoje, quarta-feira, está começando o programa Acre Connection, o Acre em conexão com o mundo. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua companhia. E hoje eu tenho uma grata alegria, uma honra, para nós é uma grande honra receber ele que é um grande vitorioso, um vencedor, um desbravador, alguém que se colocou no mercado e se consolidou graças ao seu trabalho, ao seu empenho, à sua equipe, obviamente, porque ele vai explicar isso muito bem. Eu converso nessa noite maravilhosa com o CEO do grupo NP+, Gervert Nascimento. Muito obrigado. Tudo bem, Gervert? Tudo bom, meu irmão? Tentei fazer rapidamente um breve resumo do teu currículo, mas muito breve, tive essa ousadia. Obviamente você é um homem de sucesso e tem uma vasta história para contar sobre o seu currículo, sobre a sua origem. Vamos do começo, né, Gervert? Quem é o Gervert Nascimento? Então, Gervert Nascimento, doutor, primeiro eu quero agradecer, né, a você, aos seus telespectadores aqui pela honra de estar participando aí no Acre Connection. E eu fico muito feliz porque a gente tem tem a oportunidade de falar um pouquinho da gente. A honra é toda nossa. Então, professor, é o seguinte, eu sou acriano do pé rachado, como Legal. diz aqui da cidade de Rio Branco mesmo. Legal. Comecei a trabalhar muito cedo para ajudar a família em casa. E aí, aos 18 anos, nessa trajetória de passar por vários negócios, até tentar algum empreendimento, né? Cachorro-quente, distribuidora, posto de lavagem, etc., oficina, badeco de oficina, né? E a gente entrou num escritório de contabilidade, num pequeno escritório de contabilidade. Aí eu era auxiliar do office boy, lá, o badeco do badeco, e a gente conheceu o mundo empresarial, conheceu o lado de cá, conheceu o que era contratos de trabalho, contratos de empresa, a burocracia um pouco, os números, e foi me apaixonando pelo segmento. Fiz um curso técnico em contabilidade. Legal. Aí depois as faculdades de contabilidade, administração e direito. Legal, legal. 3 faculdades, já? 3 faculdades. Que bacana. E algumas pós-graduação, também voltado para a área de gestão, tributária, auditoria, consultoria organizacional. E, por último, fiz agora o trabalhista, que a gente também trabalha hoje muito com a terceirização e precisa ter esse conhecimento. Estou pretendendo entrar no mestrado também, se Deus quiser, vai dar certo. Que legal, Gervert, que legal. Tu conseguiu vivenciar desde os pequenos negócios e foi crescendo até se consolidar, né, na JWC, que hoje é uma referência no ramo dos terceirizados. Parabéns com isso. E aí vamos falar disso com toda certeza, vamos explorar. Mas, Gervert, conta pra gente que é legal o início, as dificuldades, né? Eu imagino que muitas pessoas, pelo menos muitos empresários com quem a gente tem relação, eles não gostam de contar o hoje, o sucesso, porque hoje é fácil demais. Mas a dificuldade, aquilo foi moldando, não é, Gervert? As dificuldades de vender cachorro-quente, de vender algum produto, te moldou para ser hoje um gigante das terceirizadas, não é, Gervert? Sim, é muito importante esse início, né, em trajetória, principalmente eu que comecei muito novo, criança ainda, né, 7 anos já ajudava minha mãe em casa. Então, essa parte aí, fui trabalhar como vendedor em loja, como cobrador na antiga Sonora aqui do estado que tinha. E, então, essa parte, ela te credencia, ela te fortalece, né? Você não sabe muito bem aonde quer chegar, que caminho qual vai ser o seu futuro, mas é muito importante, né, para você determinar qual é o próximo passo. Então, eu sinto orgulho da origem, sinto orgulho por Deus ter colocado pessoas boas no meu caminho, ter me dado a oportunidade, ter aberto... E eu, por mim mesmo, por ter agarrado essas oportunidades. Então, acho que é um conjunto de tudo, né? Verdade, Gervert, verdade. Às vezes não está conectado e, ao mesmo tempo, está muito conectado, né? Perfeito. É aquela venda que você fez, que você ficou bem, feliz. É aquela venda que te frustrou, que eu imagino também que você teve muitas frustrações, né, Gervert, no ramo de venda. Sim, com certeza. Eu me lembro que na época que eu vendia lá na lojinha do meu tio, a gente tinha concorrência. Eu sempre fui uma pessoa, acho que é uma característica minha, de ser uma pessoa muito determinada, muito aguerrida e com
competitiva. Eu gostava muito de competir, de sair na frente. Justamente pelas necessidades que a gente enfrentou no meio do caminho. Né? Então, essas dificuldades me faziam eu sempre querer avançar mais. E a gente frustrava mesmo quando a gente não conseguia realizar uma meta, quando a gente não conseguia atingir uma venda, por exemplo. Né? E o mais que satisfazia mais era ver também, quando a gente entregava alguma coisa, na contabilidade a gente via muito isso, a satisfação do cliente, quando ele agradecia, quando ele se satisfazia com o serviço que você prestava. Então, aquilo não tinha preço, aquele momento. Então, foi aí que eu falei assim, é isso que eu quero para a minha vida. Legal. Né? Prestar serviço para o próximo. Então, eu me considero hoje um prestador de serviço, muito por causa disso. Legal. Porque se a gente fizer um bom serviço, um bom trabalho, não precisa fazer com excelência, né, o melhor do mundo, mas se a gente fizer entregar bem, a gente recebe também com carinho a satisfação do nosso cliente. Verdade. Outro. Como que a gente que está nos negócios, né, Jefferson, a gente tem essa preocupação com o outro lado do balcão, né, com o lado de lá, com certeza, né, com o cliente. E quando eu falo na frustração, não é aquela frustração de doença, mas aquela frustração de querer sempre mais. Como tu mesmo falou, aquele que é aguerrido, né, com certeza sempre quer vencer, sempre quer ganhar. Prática natural do mercado, né, Jefferson? Sim, faz parte. É por isso que o nosso grupo, um grupo empresarial, a gente diz assim, que o nosso grupo é o grupo NP+. Nós podemos mais. Então, doutor Robson, a gente sempre pode mais um pouquinho. A gente sempre pode entregar melhor, sempre. A gente está num caminho sempre evoluindo. Então, se a gente trabalhar e pensar assim positivamente, com certeza a gente sempre vai avançar. Aí a gente avança para o próximo e isso, consequentemente, retorna para a gente. Então, é um ciclo natural. Verdade, né? Verdade. Isso aí. E até bíblico, né? Quando Jesus fala do próximo a ti mesmo, dessa relação do outro e do eu, quando ela se aperfeiçoa. A lei da semeadura. É a lei da semeadura, né, Jefferson? É a lei da semeadura. Plantar, regar e vai. Verdade. Né? Jefferson, aí na tua vida você foi sempre procurando se qualificar, porque também é uma necessidade do empresário também, não é, Jefferson? Sim. A qualificação, o estudo, né? É muito importante, professor. A gente sempre a gente pensa que só o trabalho duro, a gente aprende muito com o trabalho na prática. Mas é bom ter a teoria, é bom ver alguns conceitos, saber os porquês que você está fazendo, ter um clareamento da situação. Então, a academia, os estudos, os livros, né, os treinamentos, é muito importante nesse processo. Você unindo a parte do trabalho duro e com foco e objetivo, junto com os estudos, você avança muito, avança assim consideravelmente. Você encurta caminho, entendeu? Em vez de você demorar X tempo, esse tempo com certeza se torna bem mais rápido para você alcançar seus objetivos. Então tem que aliar, é muito importante. Legal. Jefferson, e tu hoje, graças a Deus, e o louvo ao Senhor por isso, e também, obviamente, a tua determinação, a tua vontade, tu se tornou um gigante das terceirizadas, Jefferson. Com certeza, né, com muita luta, muito trabalho, muita dedicação, você hoje está consolidado, você consolidou sua empresa no mercado. Né? Como é que foi esse processo, Jefferson? Pessoal, assim, a JWC, esse mês, essa semana, na realidade, ela fez 47 anos. Parabéns, parabéns. Eu herdei essa empresa, eu não tinha a pretensão de ser empresário. Eu cheguei a montar um escritório de contabilidade, assessoria empresarial, e prestava serviço a diversos empresários, para outras pessoas, e isso empreendia, mas empreendia no CNPJ do outro. E eu era muito feliz por isso. Mas, quando a gente resgatou a empresa do meu pai, que estava mais ou menos uns 15 anos parada, e eu comecei a auxiliar ele nas prestações de serviço para terceiros. Já conhecia a terceirização, já fazia esse serviço para outras e recebia por esse serviço. Mas o meu pai
ele ele vai falecer em 2007. Eu já prestava serviço há algum tempo com ela. E aí essa empresa se torna a JWC, de fato. E eu assumo a empresa definitivamente. Então, a partir daí, eu começo a largar a contabilidade e me dedicar à terceirização de serviço, porque lá eu via que tinha trabalhadores e eu tinha acabado de ser só um trabalhador comum e assumi uma responsabilidade de cuidar de famílias mesmo simples, humildes, batalhadoras, pais e mães de famílias que também eram prestadores de serviço. A responsabilidade aumentou. E eu tive que assumir. Deixou essa responsabilidade, tem uma fatalidade, eu assumi. Mas essa dedicação, passo a passo, ano a ano, fez com que a JWC hoje, por exemplo, se tornasse uma das maiores empresas de prestação de serviços terceirizados do estado do Acre. Legal. Então, eu tenho muito orgulho por ter chegado aqui da forma que a gente chegou e de uma forma simples. Verdade. Não foi pretensiosa. A gente sempre foi aguerrido, a gente sempre foi batalhador, a gente sempre quis avançar, mas sempre com muito respeito e com muito pé no chão. Que legal. Deixa eu só fazer uma pausa, Jefferson, porque nós vamos falar, com certeza, ainda continuar nesse tema maravilhoso, Perfeito. que é você saindo, entre aspas, do conforto da contabilidade. Sim. E tendo a ousadia de entrar no ramo empresarial. Mas vamos falar sobre isso no próximo bloco. Fique conosco, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Acre Connection e hoje tendo a grata alegria de conversar com o CEO da empresa JWC e do grupo NP+, Jefferson Nascimento. Jefferson, a gente estava falando sobre, nos comerciais, em off, sobre você estar tranquilo na sua atividade, né? Uhum. E ter a ousadia, a força e a ousadia de entrar no ramo empresarial. Eu digo isso, Jefferson, porque nós dois somos semelhantes na origem, prestamos serviço, né? Então a gente já se consolida, né, prestando serviço, não assumimos os riscos, né, do empresário. Às vezes a gente até pontua para ele os riscos, mas a gente está do lado de fora. Sim. Quando você mergulha no ramo empresarial, você vai enfrentar os desafios, o ônus e o bônus da vida empresarial, né, Jefferson? Com certeza. Ser empresário no Brasil, no Acre, é uma dificuldade enorme, né? E realmente a gente, como um prestador de serviço em um escritório de contabilidade, por exemplo, de assessoria empresarial, é diferente do que você realmente está lá na ponta, dá a cara para bater. Porque aqui você faz assessoria, mas quem está lá mesmo no campo de batalha, quem está lá na frente, né, carregando lá todas as situações e as dificuldades do seu negócio, é o empresário. Então, a gente saiu de uma condição, foi bom pelo lado que eu tive que aprender muito mais rápido, e ver o outro lado. E, né, fazendo analogia, né, eu saí de um carro simples e pequeno, que eu dirigia praticamente sozinho, né, tive que estar pilotando agora um ônibus lotado com diversos passageiros. Ter o cuidado de chegar a uma determinada rota com todo mundo são e salvos. É difícil, né, Jefferson? É difícil, a responsabilidade aumenta. Aumenta. Tenta trazer para a gente, assim, detalhadamente, que eu acho que também é muito possível, porque às vezes é um emaranhado de pensamentos, mas você já estava consolidado. Sim. Né, como contador e com seu escritório de contabilidade, prestando assessoria. Perfeito. E você teve a ousadia de entrar num segmento empresarial que bom, que maravilhoso, que você se consolidou e é o gigante das terceirizadas.
Mas essa ousadia, Jeff, que te moveu, ou quais os sentimentos te moveram? Às vezes é um, às vezes é mais de um, às vezes são vários. Tu até pontuou, né? Pelo falecimento do teu pai, você foi um motivo. Mas mesmo assim, você tinha o livre-arbítrio de ficar na sua zona de conforto ou enfrentar o segmento empresarial, né? O que te moveu, Jeff? Você lembra, assim, dos sentimentos da época, a memória do seu pai, buscar algo novo, enfrentar um novo horizonte? Tenta pontuar para a gente, Jeff, esse momento tão fascinante da sua vida. Então, o que foi que aconteceu? A origem de eu entrar na empresa. Meu pai ficou afastado da gente durante 15 anos. Então eu era adolescente ainda, quando meu pai ele separou da minha mãe e foi embora para outro estado. E quando eu já estava adulto, já estava casado inclusive, me deu uma vontade de buscá-lo, de encontrar, porque ele passou uns 3, 4 anos sem dar notícia mais. A gente sabia onde ele estava até certo tempo. E aí eu que provoquei essa vinda dele, essa volta para o estado. Ele é acriano. Legal, gente. Eu que fui atrás dele, eu encontrei ele numa situação não tão boa. Mas eu já estava com o meu escritório, já estava casado, já estava traçado o meu caminho. O meu destino já estava traçado. Deixa eu te fazer uma pergunta que ela é confrontante. Mas por que foi atrás do teu pai? Eu digo isso porque eu queria... Porque isso é lindo, é Sim. maravilhoso. Eu queria que você compartilhasse com a gente. Porque, claro. porque pela regra, Gebet, ele não cuidou de mim, eu também não vou cuidar dele. Perfeito. Né? Sim. Mas você fez o contrário. Você fez o que a grande minoria, né? Você foi a exceção, digamos assim. Sim. Né? O que te moveu, Gebet? Rapaz, professor, eu acredito que... Eu não sei exatamente o que foi que me moveu, mas é o amor, eu acho que intrínseco dentro, né? O perdão, né? Por tudo isso que aconteceu. Eu falei, e eu acho que é um amor verdadeiro, um amor puro mesmo. Legal. E eu falei assim, não, meu pai está em algum lugar e eu preciso encontrá-lo, ele precisa de alguém. E eu, né? Não, a gente realmente tinha situações muito delicadas, mas eu não sentia isso. Deus me deu uma eu digo sempre que Deus me deu uma característica, me deu um dom de não guardar mágoa de ninguém. Que legal. De não levar a carregar isso. Chateado a gente fica, magoado a gente fica, às vezes ressentido a gente fica. Mas isso comigo passa muito rápido. Isso comigo, ele não é alimentado. Que legal, que maravilha. Mas isso é uma característica que eu não sei explicar. E chegou um certo momento que eu achei que estaria bem, que eu já estaria no caminho da minha vida, da minha carreira. E eu falei, não, é a hora de buscar o meu pai. E eu fui atrás, encontrei, a gente não sabia onde ele estava. E quando a gente descobriu, a gente foi atrás de organizar a documentação dele, colocar ele no mercado de trabalho. Ele aceitou vir. E eu já com o escritório de contabilidade, descobri a JM Nascimento, que era o nome da empresa dele na época. O nome dele é Jaciro Marcolino Nascimento. Legal. E aí a gente pegou, eu falei, não, deixa que eu vou organizar. Organizei, fui atrás de contrato, fui atrás de um prolabore para ele, fui atrás de falar assim, ó, tá aqui. Eu tenho o meu negócio, agora resgatei o teu negócio que estava... E depois fiquei ajudando a administrar o negócio. Fui registrado na empresa, comecei a administrar a empresa dele. E só que aí, de novo, ele foi embora. Chegou lá, mais ou menos 2 anos depois que ele foi embora, eu estava à procuração, ele falou assim, cuida daí, depois a gente se acerta. E eu continuei auxiliando ele e a empresa, ele lá e eu aqui. Mas 2 anos depois, praticamente 2, 3 anos depois dessa ida e vinda, ele sofre um acidente de carro. E aí a gente se desespera.
a empresa ainda estava no início dessa retomada, e eu já tinha, e os meus irmãos, que também já tinham as suas vidas, falou assim, não, tu já foi, a responsabilidade é sua, você trouxe, você fica, então a empresa é sua. E eles, em comum acordo, meus cunhados, em comum acordo, a empresa passou para o meu nome em 2007. E pela primeira vez, eu coloco o meu CPF em uma empresa. Antes eu era autônomo ou prestava serviço para os outros. E pela primeira vez, por causa dessa situação, é que eu assumo a empresa no meu nome. E ela se transforma de JM Nascimento para JWC Nascimento. Legal. Que era Gebert Williams Cavalcante. Legal. E o nome JWC ficou. Ficou e virou uma marca. Virou uma marca, virou um nome. E hoje ela é uma empresa limitada, com sociedade, uma empresa que foi crescendo, evoluindo. Mas é isso que me motivou. Eu acho que esse amor incondicional, eu acho que pelo outro. E pelo carinho, né, do pai. Lógico que eu também queria que o meu pai estivesse perto da gente, que tivesse sido diferente, mas eu queria fazer um recomeço ali com ele. Que legal. Eu dei a oportunidade para a gente recomeçar. E a gente recomeçou. Foi muito bom. Porque mesmo que ele tenha partido cedo, meu coração está muito em paz, está muito tranquilo. Porque eu fiz até o que eu pude fazer. Então, sou feliz por causa disso. Que legal, gente. Acho que para mim, Robson, vendo a tua trajetória de vida, o teu sucesso não é nem a grandeza da empresa, né? Não é a grandeza dos teus negócios, dos teus empreendimentos, mas a grandeza do teu ser, né? que eu me emociono. Obrigado. E te associo a José do Egito. Não é que os irmãos venderam ele, né? Deram sumiço nele, e muito tempo depois José perdoa os irmãos e vai cuidar deles ali no Egito, porque eles saem, né, de um lugar que estava passando fome e necessidade, e José vai acolhê-los. Enquanto tu estava contando a tua história, eu te associava a José, né, que passou situações difíceis, né? Passou lutas, passou dificuldades, foi por casa, teve injustiça. Que eu claro, com certeza. O Gerbert passou por injustiças também? Muita dificuldade, né? E principalmente porque a minha mãe era uma servidora humilde que estava criando 3 filhos praticamente ali na criança, adolescência, com muita dificuldade. Então, ela foi uma guerreira e passou muitos princípios para a gente e a gente conseguiu ser vencedor. Porque quem olhava para a gente, né, a gente vai ser, esses meninos não vão prestar não. Esses meninos criados assim vão dar errado. Mas graças a Deus, todos hoje têm o seu canto, têm a sua casa, têm o seu caminho traçado. E foi muito bom. Que legal. É uma história emocionante, uma história de muito sucesso. Essa do ser, do eu, do perdão, do liberar perdão e prosseguir numa caminhada, para mim, é fantástico. Porque depois é desdobramento, né, Gé? Sim, com certeza, com certeza. Quando o eu está bem consolidado, que é o seu caso, graças a Deus, né, pegou das dificuldades, foi trazendo como algo bom, incorporando ao teu eu, né, te torna um cara fora de série fantástico. E assim, ouvindo você falar assim, e hoje eu pertenço à empresa, eu já pertencia a ela, né? Eu sabia, na realidade, da existência de uma empresa que ele teve, né? Que a gente via, inclusive tem um material dela, ainda da época que foi constituída, e vivi também uma época, né? Eu era criança, e aí hoje a empresa, ela é assim a minha cara, é a empresa mãe que eu chamo, porque foi a primeira empresa mesmo que eu coloquei no meu nome. E daí surgiu outras empresas, outros filhos dessa empresa, outros empreendedores dessa empresa. Surgiu o grupo NP+. Que legal. Então, assim, foi linda. Tá sendo linda a história. Maravilhoso. Vindo de um cara vencedor, de uma alma, de um espírito, de um eu bem consolidado. Mas vamos falar da JWC e dos demais segmentos do grupo no próximo bloco. Tá bom. Fique conosco, já voltamos. Estamos voltando com o AgriConnect e tendo uma satisfação, uma emoção
grandiosa de estar conversando com o CEO da JWC, Jefferson Nascimento, que tem contado para a gente uma história fantástica. Parabéns, Jefferson. Em off aqui, eu estava te parabenizando e continuo fazendo isso. E desejo que mais pessoas sejam iguais a ti. Engraçado, Jefferson, que eu imagino que você não fez um curso, porque tudo hoje está consolidado em cursos, né, de PNL, disso, daquilo, nada contra, mas a vida é uma grande faculdade também, né, Jefferson? A vida é fantástica, né? Com certeza. A vida ensina muito. Essa dureza, às vezes, da vida e o equilíbrio da paz de espírito que você tem, né, que você carrega pessoalmente, né, da sua essência, ela junta, né, tudo. Então, é muito bom. É uma grande escola. De um grande homem surgiu uma grande empresa e dessa grande empresa, filhos dessa empresa, que no ramo dos negócios, você que é um contador, nada mais natural também do que isso, né, Jefferson? Você constrói algo com amor e carinho, uma empresa matriz, uma empresa mãe, e de lá sai desdobramentos, né, para vários segmentos. Sim. É assim o grupo JWC. O grupo NP+. E NP+, perdão. A partir da JWC, ela tem escritório de contabilidade, ainda mantém, porque é o meu filhote. Tem que manter a origem, né, Jefferson? A origem. Que legal. E se tornou uma empresa depois, né? E a JWC, Alto Posto Leblon, outros empresas de segurança, né? Empresas comerciais. Então, assim, o nosso grupo, apesar que ainda é pequeno, modesto, mas é um grupo que tem contribuído muito na geração de emprego. Eu tenho muito orgulho, mas por causa que a gente está dando oportunidade para as pessoas. Não é por causa da receita, porque tudo é transformado em novos negócios, em novos empreendimentos, investindo aqui na nossa terra, que eu amo o nosso Acre. Eu quero ver as pessoas daqui não indo embora, mas ficando aqui. Eu acredito no Acre, eu acredito nas pessoas. E a gente junto, a gente sempre consegue mais. É por isso que o grupo é NP+. Que legal. Nós podemos mais, sempre. E eu sempre tenho feito isso, Jefferson. Parabenizado todos os empresários, com você não é diferente. Eu te honro e te parabenizo. Obrigado. Né, pela pessoa que você é, pelo que você representa para o estado do Acre. Com certeza, com toda certeza, se não tem ainda nenhum livro sendo escrito fisicamente em papel ou no formato digital, com certeza o livro da história do Acre passa por Jefferson Nascimento. Obrigado. Né? Com certeza, eu digo isso porque vocês hoje representam um grande guarda-chuva para milhares de pessoas, milhares de famílias que estão ali colaborando com a JWC, com as outras empresas, né, do segmento de terceirização. De terceirização, começado por você, uma grande pessoa, uma grande figura, e que dá ao Acre a possibilidade de crescimento. Né? Eu honro todos os empresários, eu tenho um carinho por todos os empresários, desde o pequenininho. Claro, né? que é muito importante. Desde o pequeno até já alguém consolidado. Perfeito. Porque todos, de uma maneira ontológica, têm o mesmo respeito, a mesma proporção, têm a mesma garra. Parabéns, mais uma vez, parabéns. Leôncio, coloca pra gente as imagens da JWC, dos segmentos. Isso é treinamento. Foi esse ano. Esse é o Dia dos Terceirizados, com meu neto. Que legal. Tô vendendo caneta. Que legal, que legal. E ele tá vendo. Isso é muito maravilhoso, né, gente? É maravilhoso ensinar a criança. A Bíblia já fala sobre isso. Volta só um pouquinho, Leôncio. Volta só um pouquinho. Essa imagem. Só um pouquinho, Leôncio. Volta. Essa imagem tua e do teu neto. Isso. A sucessão, né? Com certeza, esse jovem rapaz, essa criança, não vai ser um herdeiro, mas vai ser um sucessor da família de vocês. Que é diferente, né, Jé? Herdeiro e sucessor. E eu fico muito emocionado com essa imagem. Você vendendo, ele ali, ó, prestando atenção. Já seguindo os passos do avô. Tava me ajudando. Que legal. Tava oferecendo, tava contando dinheiro. E eu tava, na realidade, fazendo uma dinâmica. Mostrando para as pessoas que a gente, com pouco, a gente pode estar ganhando um dinheirinho. E nesse dia eu tirei mais de R$300. Que legal. Num dia. Que é isso? Vendendo caneta. Que legal, gente. E eu falei, olha, aproveita a oportunidade, não deixa ela passar. Que legal, legal, perfeito.
Essa foto, já. Essa foto é num treinamento que a gente fez agora, né? O Diamond Adventure em qual a cidade de Brotas, em São Paulo, do Instituto Você. Legal. A gente estava lá. Isso aí uma ação que a gente faz na empresa JWC, que a gente chama JWC em Ação. A gente faz um encontro anual com os nossos colaboradores terceirizados para levar cursos, treinamento, palestras, oficinas. Que legal. Para também ter essa área também instrutiva, né? De valorização, mas também muito de instrução, Que legal. de comportamento e treinamento. Com certeza. Deixa aí, tá, Leôncio? Congela aí. Deixa nessa imagem, Leôncio. Com certeza, Gervit, você, como um grande empresário, um grande líder, sabe da importância de capacitar os seus funcionários, né? Sim. Vocês têm essa preocupação também, obviamente, né, gente? Muito. A gente, além de uma obrigação legal, a gente sabe que é muito importante a parte educacional de treinamento, de qualificação. A gente sempre está motivando os nossos colaboradores, está sempre dando bons exemplos também de estar participando, não fazendo com que a gente avance, porque tem que unir as duas coisas. Claro. Essa é a turma interna. Sem eles, nós não somos nada. Legal. E tá, então, assim, é muito, o pessoal muito engajado, o pessoal fala a mesma língua. Que legal. E eu sou muito feliz pela equipe. Ali The best. é o Debert Solidário que a gente fez. Eu acho o Debert Solidário. É um aniversário que a gente faz uma arrecadação. É bom que tem outras pessoas também seguindo o mesmo exemplo. E a gente faz doações. Os nossos convidados fazem doações de sacolões, alimentação para famílias carentes. Que legal. E, Gervit, vocês criaram um dia do terceirizado, O né? dia do terceirizado. Deputado Calegari, que é responsável por isso, no dia 8 de junho, é o dia do trabalhador terceirizado do estado do Acre. Legal, parabéns. Eu acredito que são poucos estados que têm um dia do terceirizado, e o Acre tem. O Acre é referência na Que legal. terceirização. Isso tudo por conta de um grande líder, um cara que poderia ficar na sua zona de conforto, que resolveu inovar e criou Olha aí a turma. JWC. Que legal, que fantástico, Gervit. Que legal. Você viu ali eu pagando Sim. 10? Ali a gente paga 10 para os terceirizados. Pagou 10? Paga 10, Aí 10 é simbólico. Mas a gente diz que quer, eu vou pagar para você. Eu vou pagar para você. Aí eu vou pagar 10 para vocês, vocês merecem. Então a gente motiva o pessoal. Legal, que legal. O pessoal gosta muito dessa Fez as dinâmica. 10, Gervit? Fiz. Bruno Moraes, que tá ali do lado, fez? Mais ou menos. Calegari tava aí? Tava. Será que ele fez as 10? Também mais ou menos. Mas eles conseguem. Com mais dificuldade, mas conseguem. Um abraço para o amigo Calegari. Tá aí. A Zenilda é minha sócia na empresa, ex-colaboradora. Olha que legal, gente. E se tornou sócia da empresa. Que legal. Menina muito bacana, humilde, veio do interior da cidade, então sou muito feliz. Como é maravilhoso. Leon, segura nessa foto aí. Essa foto, para mim, Gervit, representa organização, ousadia sua, e representa a possibilidade de pessoas crescerem também dentro do ambiente de trabalho. Para mim isso é fantástico, Gervit. É o que eu falei, que a gente tá, a partir da empresa, a gente está dando oportunidade para outras pessoas crescerem, terem a oportunidade como eu tive. Que legal. Ser exemplos e que a gente possa estar evoluindo sempre. E esse é o caminho. Que legal. Por isso que a gente fala a mesma língua. Que legal, que maravilha. E a gente vê lá, você vê orgulho de ser terceirizado, Sim. é um movimento. Porque às vezes o terceirizado, o trabalhador, às vezes é esquecido, Verdade. é ignorado. Verdade. E a gente não, a gente ama pessoas, a gente trabalha para pessoas. Então a gente bate na mesma tecla. Eu tenho orgulho de fazer parte da terceirização. Que legal. Eu tenho orgulho de você. Eu quero que você tenha orgulho de dizer eu sou terceirizado. Que legal, isso é bonito. Bata nos peitos e diga isso. Né? Vista essa camisa com honra. Sim, Então, esse empoderamento do nosso segmento é muito legal no nosso estado, que eu acredito que só tem no nosso estado mesmo. Com certeza. Se tiver em outro, foi copiando do estado do Acre. É verdade. Né? Isso mostra a tua grandeza, a tua perspicácia, a tua ousadia. Que um empreendedor, um empresário sem ousadia, ele fica estancado ali mesmo. Verdade, Né? tem que ter. Se não tiver a coragem que o Gervit teve de sair da zona de conforto para chegar até onde chegou. E ainda possibilitando que pessoas, né, que trabalhadores cresçam. Isso é maravilhoso, isso mostra a grandeza da empresa, né, do grupo,
e com certeza dos líderes também que estão ali, né, no seu dia a dia trabalhando. Maravilhoso, Jefferson, maravilhoso. Jefferson, e faz parte do nosso programa chamar aqui o grande e único artista Daniel Cabral, o nosso caricaturista. Esse é o nosso como é? Caricaturista. Do Acre. Do Debest. Do Debest das empresas terceirizadas pro Debest da Muito pintura. obrigado. Daniel Cabral. Esse é do Acre. Valeu. Ficou do Debest das terceirizadas pro Debest da pintura. É de Debest para Debest. Você que quer uma pintura, uma caricatura, era um presente inusitado, diferente, deu uma caricatura. Né? E aí, chama o Daniel Cabral. Ele está nas redes sociais. Daniel Cabral AC. O único, um príncipe que tem um dom excepcional. Assim como quem tem um dom excepcional é nosso amigo Jefferson Nascimento. Eu sigo ele, siga também. Jefferson, meu amigo, foi emocionante. Meu irmão. Cara, que prazer em conhecê-lo pessoalmente. Só ouvia falar Jefferson. E aí eu pensava comigo, espero um dia ter a honra de estar frente a frente com o Jefferson e eu, se eu soubesse dessa riqueza de vida que você tem, com certeza era para eu ter corrido lá, né, e beber da sua história, da sua humildade, da sua grandeza, porque a gente precisa de pessoas assim, Jefferson. Obrigado. Grandes na personalidade, no eu, e sendo humilde, demonstrando carinho, amor e empatia pelas pessoas. Parabéns, muito Jefferson. obrigado. Parabéns eu agradeço, professor Robson, pelo convite, pela oportunidade. É sempre uma honra estar podendo participar e falando um pouquinho, não de mim, mas do empreendedorismo acriano, da nossa terceirização, né, de tudo que envolve isso. Né, e eu estou aqui. Quando quiser convidar, quando estou à disposição para auxiliar. Obrigado, tá? Jefferson. Obrigado Então, mesmo. Conte comigo também. Obrigado. Valeu. E você foi um ser iluminado que pegou, não no sentido pejorativo, mas uma massa de pessoas, de trabalhadores, e disse, aqui não, eles têm um pai, eles têm alguém que cuida dessa classe, e você fez isso muito bem. Obrigado. É assim que eu sinto no coração, desse jeito. Parabéns. Deus te abençoe muito, Jefferson. Cresça cada vez mais, que o sucesso seja constante na sua vida. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns. Tamo junto. E eu quero encerrar parabenizando todas as pessoas, porque hoje é o Dia Mundial da Conscientização dos Autistas. Que Deus te abençoe a você que tem um filho autista, que Deus te abençoe, que Deus te dê força, Deus te dê garra, Deus te dê energia. Eu quero mandar um grande beijo, um grande abraço para o meu príncipe, Rafael Augusto, é a razão da minha existência, é o meu príncipe, e que eu achava que eu ia ser triste pela existência dele ser autista, mas pelo contrário, eu sou muito feliz, a minha felicidade é dobrada pelo meu filho Rafael, e você também. E em nome do Rafael, estendo a todos vocês, Deus te abençoe, vocês que cuidam, vocês que têm filhos autistas, que são mães e pais ativos. Deus abençoe a sua vida, continue cuidando, continue amando o seu filho, porque ele é uma bênção, é uma herança do Senhor para a sua vida, assim como o Rafael é para a minha vida, o seu filho, a sua filha, também é para a sua vida. Deus te abençoe, tenha uma boa noite de sono, descanso e até amanhã.